Bom dia, gente! Esse vídeo ele será uma continuidade sobre o nosso conteúdo de planejamento. Nele nós vamos focar especificamente no planejamento mensal de trabalho, o PTM. Por que nós decidimos focar nesse conteúdo especificamente? Porque percebemos que muitos de vocês têm dificuldade em dividir os planejamentos e as metas de vocês anuais em planejamentos mensais de trabalho. Essa é uma ferramenta essencial para dinamizar e para orientar o trabalho de vocês no decorrer das atividades de campo. Então, vamos lá. Para realizar um planejamento mensal de trabalho, eu preciso realizar 3 passos essenciais. O primeiro deles é a lista de todas as metas e tarefas que vocês têm que desenvolver no decorrer daquele mês. E aqui tarefas eu trago especificamente atividades que não são envolvidas diretamente com as metas de vocês. Então seria uma reunião com a Unicaf, seria uma reunião com a CAR, seria uma formação que vocês precisam fazer para melhorar o seu trabalho de campo. Então, além das metas mensais que vocês têm para realizar no decorrer do seu trabalho de ACR, você também tem as tarefas e metas que vão focar na sua formação. Então, você precisa trazer essa lista primeiro para você poder enxergar o seu mês. O que é que você precisa executar no seu mês? Exemplo. Com relação às minhas metas, eu preciso executar 20 visitas, 3 dias de campo, 2 oficinas, 2 reuniões comunitárias, mais 5 dias de trabalho administrativo na associação. Então, essas são as suas metas. E quais são as minhas tarefas ou as atividades que eu preciso participar? Exemplo, a oficina dos ACRs ela é uma tarefa imprescindível para eu participar, porque ela vai contribuir na minha formação. A reunião sobre segurança alimentar e nutricional que a Unicaf também está promovendo. Essa também é uma tarefa importante que eu preciso participar porque vai contribuir na minha formação. Ou então, uma outra formação que você queira participar que vai lhe trazer resultados lá na ponta. Então, você precisa primeiro listar tudo que você precisa fazer naquele mês. O segundo passo é priorizar. Priorizar aquilo que essencialmente você não pode deixar de executar naquele mês. Então, por exemplo, no mês de março nós temos 2 oficinas de formação com a ACR. A oficina, ela é obrigatória a participação do ACR, porque ela monitora, ela acompanha e ela contribui na formação dele naquilo que ele vai desenvolver em campo. Então, é obrigatório que vocês participem. Então, eu não posso deixar de participar dessa oficina. Então, ela é uma prioridade para o desenvolvimento do meu mês. Eu não posso ficar sem fazer as visitas individuais, porque eu já estou com algumas visitas atrasadas devido ao tempo que nós ficamos parados por conta da pandemia. Então, eu também tenho que priorizar as minhas visitas técnicas. Eu também tenho que priorizar a reunião com a associação, porque precisamos discutir o que vamos planejar para o decorrer do ano, como é que vai ser executado. Eu preciso priorizar a prestação de contas, eu preciso priorizar o preenchimento dos meus atestes. Então, vocês precisam compreender a importância de priorizar essa lista de tarefas, porque são elas que vão definir o terceiro passo, que é a divisão dessas atividades no decorrer do mês. Então, o que é necessário de urgência para eu fazer na primeira semana do mês? Então, eu vou adicionar aqui as minhas prioridades. O que é prioridade da minha segunda semana do mês? Vou adicionar as minhas prioridades. E assim sucessivamente. Então, só para a gente recapitular quais são os 3 passos para o início de um PTM. Primeiro, listar todas as metas e tarefas que você tem para fazer no decorrer daquele mês. Segundo, compreender a importância de cada meta e tarefa daquela. O que é que você precisa necessariamente fazer naquele mês que você não pode deixar de executar. Então, a gente precisa aprender a priorizar. E, por fim, a divisão destas tarefas e prioridades no decorrer do mês. Ok? Então, vamos entender aqui basicamente quais são as metas que vocês, enquanto ACRs, têm para cumprir. Aqui eu peguei um exemplo
do que vocês têm lá do TDR, que Elisa e Mari vai focar daqui a pouco e falar especificamente. E aqui eu fiz um exemplo de uma CR que está entrando agora, no ano 1, e que possui 20 beneficiários. Então, vocês têm algumas metas aqui a serem cumpridas de forma quantitativa e obrigatória. A oficina da Unicafes, ela é obrigatória para que vocês participem. Então, são 16 horas vezes 3 oficinas que vocês vão participar no decorrer do ano. Então, nós estamos na primeira, no final do mês teremos a segunda, em abril nós teremos a terceira. Ok. O diagnóstico e o planejamento de todos os beneficiários. Então, uma atividade de 3 horas que vocês vão realizar com todas as famílias beneficiárias do projeto. Ok. Visitas de 3 horas que vocês precisam realizar 3 visitas para cada beneficiário, que multiplicado dão 60 visitas anuais. Reunião comunitária de 4 horas, que vocês precisam realizar 4 no decorrer do ano. Oficinas comunitárias de 8 horas, que vocês precisam realizar 4 no decorrer do ano de vocês. Dia de campo de 8 horas, que vocês precisam realizar 4. E a gestão da associação, que vocês precisam realizar 52 dias de 8 horas de gestão da associação. Isso, entre outras metas, eu estou trabalhando especificamente nas metas do pessoal que entrou agora do ano 1. Vamos focar no nosso planejamento mensal. Essas atividades aqui. As visitas, a reunião, a oficina, o dia de campo e o dia de gestão da associação. Então, vamos lá. Como é que a gente divide essas atividades em metas mensais? Antes da gente pontuar aqui a quantidade, nós precisamos entender esse primeiro item aqui, a formação, como essencial no decorrer do processo. Isso porque, para os ACRs que entraram há 3 anos atrás, eles tiveram uma grande dificuldade relacionada à formação. Então, nem todos eles tinham um conhecimento de campo, um conhecimento técnico, que dava suporte para eles realizarem aquelas atividades. Então, esse processo formativo, seja ele através do intermédio da Unicafes ou através de outras instituições, ele é de suma importância para você organizar o seu trabalho, para você desenvolver o seu trabalho em campo. Então, esse processo formativo, ele precisa ser considerado e visualizado como um processo eu diria que de suma importância, de base para que vocês realizem o trabalho de vocês. E aqui nós temos, para além dessa atividade da oficina de vocês, que são 3 no decorrer do ano, nós temos os cursos de formação que a própria CA oferece. Nós temos hoje a plataforma de SAM, que tem vários cursos. Nós temos também os canais do YouTube, não apenas da Unicafes, mas de outras entidades que podem contribuir na formação de vocês. Então, uma videoaula que você assiste, você multiplica em campo, é um processo formativo. E esse processo de formação, assim como outros processos que, como nós explicamos da questão da programação, do planejamento, da prestação de conta, ele precisa ser colocado dentro das nossas metas mensais e da organização do nosso mês. Então, vamos dar um exemplo. No decorrer do mês de março, nós teremos 2 dias de formação. 2 dias na primeira oficina e 2 dias na segunda. São 4 dias de formação da Unicafes. E eu vou destinar, no decorrer do meu mês, mais 2 dias, o qual eu vou me dedicar, seja ele direto, 2 dias direto, ou algumas horas em cada dia, para assistir vídeos, para fazer cursos online, enfim, para contribuir na minha formação enquanto ACR. Então, esse processo, ele é essencial e vocês precisam retirar um tempo aí do mês de vocês para poder estar executando. Então, vamos lá para a quantidade de dias que a gente vai dedicar a cada meta dessa aqui que eu trouxe especificamente. Para as visitas individuais, que são de 3 horas, eu executo 2 visitas por dia. 2 por dia, eu vou tirar 10 dias para executar minhas visitas mensais. Então, serão 10 dias do mês, 10 dias que dão 20 visitas. Ok. Quer isso daqui pode mudar no decorrer do mês? Pode, porque o nosso plano, o nosso PTM, ele não é estático, ele depende
de quem irá nos receber, dos agricultores terem a disponibilidade de nos receber. Isso pode acabar mudando. Ok, mas o meu planejamento, eu vou visualizar 10 dias de campo no qual eu vou estar executando visitas, porque eu acredito que boa parte de vocês estão com essas visitas aqui atrasadas devido ao que aconteceu no ano de 2020 e o que nós estamos vivendo agora com relação à pandemia. Então, vamos pensar em 10 dias de campo. De gestão da associação, nós temos o processo administrativo, a contribuição na gerência administrativa da associação, as prestações de conta que eu sei que vocês também estão contribuindo para que a associação ela realize junto a cá, e o preenchimento de atestes, a organização da prestação de contas do trabalho de vocês. Então, vamos pensar aqui que no decorrer do mês eu vou tirar um dia por semana, para estar realizando a gestão da associação. Então, toda segunda-feira ou toda sexta-feira, a gente sempre traz ou o início ou o final da semana para esse processo administrativo, de planejamento, enfim. Por quê? Porque na segunda é o dia que todo mundo está vindo com gás, né? Aquele gás de colocar as coisas em ordem, de trabalhar, enfim. Isso depende muito da organização de trabalho de vocês. Então, esse processo da gestão, ele pode ser feito ou na segunda-feira, quando a semana está iniciando, ou na sexta-feira, quando você quer fechar o balanço daquilo que você fez no decorrer da semana. Então, fica a critério de vocês. Reunião, oficina e dia de campo. Eu vou tentar realizar um de cada. Claro que respeitando, se acaso a comunidade ela tiver disponibilidade de se reunir, como é que está a questão da Covid no município de vocês. Isso aqui sempre com aquelas questões por serem atividades coletivas. Então, vamos sempre pensar como é que a gente executa essas atividades de uma forma que ela seja uma atividade segura. Então, acredito que deu aqui para vocês entenderem, né? No decorrer do mês, eu preciso considerar a minha formação enquanto ACR e a forma como eu vou me preparar para ir a campo. As minhas visitas individuais, que aí podem ser as metas obrigatórias e as metas que estão atrasadas, como eu falei, devido ao tempo que vocês ficaram sem ir a campo. A questão da gestão da associação, priorizando um dia por semana, preferencialmente pode ser 2 dias, pode segunda e sexta. Isso depende muito de como estão as metas de vocês de campo. Então, a gente não pode focar essencialmente na questão do escritório sem saber como é que estão as atividades de campo de vocês. As reuniões, oficinas e dia de campo, eu vou tentar realizar pelo menos um de cada, ou vou realizar apenas um dia de campo e uma reunião. A reunião, gente, como vocês sabem, é um conteúdo um pouco mais de organização, de monitoramento, de avaliação, e o dia de campo ele é um conteúdo mais formativo, né? Mais de trazer conhecimento junto, construir conhecimento junto ao beneficiário. Então, o que é que eu preciso visualizar? Eu preciso visualizar o meu mês. O meu mês ele é dividido por semanas. Então, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta semana. Nessa semana, eu preciso pensar o que eu vou realizar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Vamos dar o exemplo especificamente desta semana. Nessa semana, nós tivemos a atividade de quarta e quinta, que foi o dia todo. Então, aqui eu vou focar especificamente na minha formação, enquanto ACR. Ok. A formação da Unicap, 16 horas, esses 2 dias. 16 horas. Ok, 2 dias. Na segunda e na terça, antes da reunião, eu preciso pensar em quê? No processo administrativo na segunda e no processo administrativo na sexta, considerando como está as questões dos municípios devido à pandemia. E na terça-feira, especificamente, eu vou fazer, recapitulando a nossa divisão do mês. Na primeira semana, como é início de mês, eu irei trabalhar 2 dias de ADM. Por que, Kelly, 2 dias de ADM? Porque no primeiro dia eu vou organizar o que eu preciso executar no decorrer daquele mês. E no último dia eu vou avaliar como é que foi essa primeira semana do mês com relação à aceitabilidade, por exemplo,
dos beneficiários com relação às visitas. Nessa primeira semana, nós estamos dando exemplo, como eu já falei, de 2 dias de formação, que no caso são os dias que vocês estarão na oficina, e apenas 2 visitas realizadas. Nesse dia aqui do administrativo, como eu falei, é um dia dedicado ao processo de prestação de contas, à organização de atestes, ao processo administrativo da associação que vocês têm que contribuir. Então, esses dias, eles não são dias apenas de ir ao escritório, é o dia de mobilizar o restante do mês das visitas. Então, tudo aquilo que a gente explicou com relação ao planejamento do que vocês precisam trabalhar. Então, essa primeira semana, ela é sempre boa para estar dedicado a isso, a planejar o decorrer do mês, a organizar o que você precisa de pendência, que você ficou do mês anterior sem executar. Enfim, é montar o seu plano de ação. E na sexta você faz todo esse processo de avaliar como é que foi a sua semana com relação à aceitabilidade. Enfim, já na segunda semana, vamos pensar aqui que você vai focar especificamente em visitas. Então, na segunda semana mensal, eu vou trabalhar 2 visitas. 2 visitas por dia. Se eu trabalhar 2 visitas por dia, eu já fechei 10 visitas do meu mês. Se eu trabalho nessa sexta-feira aqui, organizando a minha semana, minha segunda semana do mês, dentro dessa perspectiva, eu dou conta de trabalhar as minhas 10 visitas. Mas isso daqui, claro que pensando na aceitabilidade dos beneficiários e beneficiárias, da receptividade e de como está a questão da pandemia no município de vocês. Com relação à terceira semana, eu sempre trago que o meio do mês, se você for analisar, é mais leve para realizar atividades coletivas. Porque início do mês o pessoal está se organizando, no final do mês o pessoal está naquele processo de início e final do mês, em processo de organização, de casa, de conta, de empreendimento, da comercialização, enfim. Então essas 2 semanas elas são melhores para você ir até a campo, elas são melhores para você executar, por exemplo, atividades coletivas. Então, se eu tinha um dia de campo e uma reunião, eu vou pensar aqui em trazer o meu dia de campo para uma quinta-feira e a minha reunião eu posso botar ou aqui ou subir a minha reunião para cá, para não ficar basicamente na mesma semana. Eu também prefiro trabalhar com atividades coletivas, nem no início nem no final da semana. Porque no início tem todo aquele processo da mobilização, passa o final de semana, o pessoal acaba esquecendo que teria uma atividade coletiva na segunda, ou chega na sexta, o pessoal já está cansado da labuta da semana, então eu prefiro trabalhar sempre na terça, na quarta ou na quinta. Mas isso também vai depender muito da organização da comunidade que vocês acompanham e da organização do trabalho de vocês. Então, vamos dar um exemplo que eu vou realizar tanto uma reunião com os dirigentes, quanto um dia de campo com os beneficiários na terceira semana do mês. O que é que eu faço na segunda? Na segunda, eu fico aqui na parte de gestão e planejo as minhas 2 atividades principais da semana, que é a minha reunião e o meu dia de campo. Então, nesse processo aqui administrativo de planejamento, eu também entro com o quê? Com a minha formação. Para você preparar isso daqui, você precisa consumir um conteúdo para você se sentir mais seguro, para você poder organizar suas ideias. Então, eu tiraria a segunda-feira aqui especificamente para a parte de escritório e organizar o que eu vou trabalhar no decorrer da semana. A minha reunião ela é de 4 horas, então pela manhã eu posso realizar a reunião e à tarde realizar uma visita técnica, ou vice-versa, a depender também da organização da comunidade. Para a parte coletiva, eu prefiro à tarde, porque aí o pessoal não tem aquela pressa para ir embora, para fazer um almoço, enfim, eu prefiro trabalhar à tarde, mas aí também depende da comunidade de vocês. Na quarta eu posso realizar mais 2 visitas. Na quinta eu vou ter um dia de campo de 8 horas e na sexta eu posso fazer outro ADM ou fazer mais 2 visitas individuais. Isso vai da organização de vocês. Última semana do mês. Essa semana ela tem que ter como foco principal
a avaliação do que você trabalhou no decorrer do mês. Então, quando você traz aqui segunda, terça, e raramente a gente pega também aquele mês que inicia numa segunda e termina numa sexta. Então, vamos supor que o nosso mês ele acaba numa quarta-feira. A segunda, eu posso fazer visita individual, se acaso eu tive um ADM aqui na sexta, para me organizar para o decorrer da quarta semana, ou eu posso fazer um ADM. E aqui, a mesma coisa. Esse dia do administrativo, seja ele aqui ou aqui, ele precisa fazer o balanço do que eu consegui executar no decorrer do meu mês. E fazer também uma avaliação. As atividades que foram planejadas, elas foram executadas de forma ok, foram boas, teve boa aceitabilidade, teve boa participação dos beneficiários. Se elas não foram, você precisa reorganizar a sua metodologia. E esse é um ponto importante. Muitas vezes a gente se frustra por ter planejado, por exemplo, uma visita técnica e chegou lá, essa visita ela não teve uma boa aceitação. Os beneficiários eles não participaram ou eles sinalizaram que aquele tema não era um tema relevante para o momento, que eles prefeririam trabalhar com outro conteúdo. E a gente se frustra e não pensa em mudar a nossa metodologia. Então, essa avaliação que nós faremos aqui no final do mês, ela tem que vir dentro desse processo. O que é que eu preciso melhorar? Principalmente, porque o que foi bom, é ótimo a gente ouvir, receber elogios, mas o que precisa melhorar, muitas vezes a gente se fecha e não dá uma continuidade bacana e não tem um pensamento de transformar aquela crítica construtiva em uma mudança de hábito, em uma mudança de metodologia. Então, essa avaliação ela tem que servir para se organizar e transformar essa questão mensal aqui em uma questão com mais qualidade e um mês com mais produtividade, com mais aceitabilidade dos beneficiários. Visando o nosso planejamento mensal, nosso PTM, nós precisamos pensar, como eu já falei, em 5 itens que são essenciais para a gente poder executar isso daqui com qualidade. É o nosso planejamento, como eu já falei, é você saber o que você vai trabalhar em campo, não ir lá para a visita esperando aparecer algum problema para você resolver. Aí eu vou lá na casa de seu José e se ele estiver precisando de alguma prática, eu vou fazer. Ou então ir lá de forma aleatória. Vou ali fazer uma adubação. Não, você precisa ter um planejamento. E aqui vocês têm um documento orientador que é o plano produtivo da UPF, que vocês precisam considerar no desenvolvimento das atividades de vocês. Se você vai de forma aleatória, você não consegue atingir isso daqui. Você não consegue trazer e construir junto com os beneficiários um processo de transformação dentro daquela propriedade. Então fica algo, cada visita que você faz dentro das 3 visitas são temas bem aleatórios. Vou trabalhar hoje com adubação, vou lá fazer uma conversa com o beneficiário. E a assistência técnica e extensão rural, sobretudo no projeto Bahia Produtiva, não é isso. Você precisa apresentar resultados quantitativos e qualitativos para aquela família. Então, quando você leva em consideração o projeto produtivo da unidade produtiva familiar, você tem um planejamento. Você vai revisitar aquele documento de cada beneficiário que você acompanha e vai executar aquilo que está ali, que foi levado em consideração junto com os beneficiários. A mobilização, ela também é essencial, porque não adianta a gente fazer todo um planejamento e não mobilizar os beneficiários e chegar lá em um dia que a família não está presente. Você acaba perdendo uma visita ou planejar um dia de campo e não ter a quantidade mínima de beneficiários para validar aquela atividade. Então, é algo que vocês precisam considerar e nessa mobilização sempre estar atento às DAPs dos agricultores, porque sem as DAPs a gente não tem como validar as atividades. E aí, você vai fazer uma visita, vai ficar esperando ou vai ficar sem saber quando é que você vai poder contar aquela visita, e isso eu falo enquanto Unicafes. Então, é um processo que vocês precisam estar muito atentos. A execução, como eu já falei, dentro de um processo de planejamento dividido mensalmente, para você saber onde é que eu vou. Essa semana eu vou visitar José
Maria, Luzia e mais 2 agricultores. Ok, 5 visitas. Então eu sei para onde é que eu vou cada dia, até pela sua própria organização. Se eu tenho beneficiários que são vizinhos, eu vou fazer um de manhã, o outro à tarde, ou tentar organizar um roteiro de atividades, porque assim, se você organiza o seu roteiro de visitas, você sabendo quem é que, quando você visita José, você também visita Maria. Quando você visita a Luzia, você também visita a Flora. Então você sabe que naquele dia você tem 2 atividades e aí depois para montar o seu mês subsequente é mais fácil, é mais dinâmico. Os processos de prestação de contas, que aí vem as questões dos atestes, os documentos de vocês, os documentos de trabalho de vocês, que é de extrema importância que vocês estejam sempre preenchendo para não deixar acumular. Ateste, gente, ele não pode ser feito um mês depois. Ele precisa ser preenchido logo após a visita, porque você acaba esquecendo. Não tem memória que lembre como é que foi executado 100% todas aquelas atividades de um mês inteiro. Outro ponto importante, nunca fiquem sem pegar a assinatura do beneficiário. Ateste sem assinatura é ateste inválido. Não existiu atividade, você não foi até o beneficiário. Então preencham, assinam, deixem tudo organizado, sem rasura e organizem nas pastas de vocês. Aproveitem esses dias de escritório para poder fazer esse processo de prestação de contas. E por fim, não menos importante, é a avaliação, como eu já falei. É perceber onde você acertou e perceber também onde você errou. E eu acho que errou não é nem a palavra, mas onde você precisa melhorar. Porque essa avaliação é ela que vai ir qualificando ainda mais o seu trabalho enquanto agente comunitário rural e também qualificando os resultados que você constrói junto com os beneficiários que você acompanha. Então, esse é o nosso nossa aula sobre planejamento mensal. Lembrando que essa aula ela não é um exemplo fechado. Existem vários modelos de PTM. Eu vou enviar para vocês no e-mail o modelo que nós utilizamos na Unicafes. E aí vocês vão atualizando no decorrer do mês de vocês. E é muito importante, gente, que nós vejamos o nosso trabalho enquanto ACER, enquanto ACA, de um trabalho transformador dentro da comunidade. Então, nós não temos apenas as metas do Projeto Bahia Produtiva, nós temos as metas de vida. Como eu já falei, a nossa missão enquanto jovem multiplicador, a nossa missão enquanto agente comunitário rural. Então, vocês não foram escolhidos para essa função à toa, vocês não estão nesse trabalho à toa, tu tem um propósito. E qual é o meu propósito diante das metas que me são apresentadas? Para além de executá-las de forma quantitativa, eu preciso executá-las de forma qualitativa. Então, eu preciso estar ciente do meu papel enquanto ACR, enquanto ACA, da minha posição dentro daquela comunidade, da forma como eu posso contribuir para o desenvolvimento daquela comunidade e de como é que eu posso trazer junto aos beneficiários resultados positivos para aquela comunidade. Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição. E aí, o nosso trabalho, nossa tarefinha de casa é que vocês construam um planejamento mensal de trabalho de vocês do mês de abril. Então, ao final da oficina, nós daremos os prazos das atividades que vocês precisam cumprir. E essa vai ser uma atividade muito importante para que vocês organizem o trabalho de vocês diante dessa desorganização e desse caos que está no mundo e que a gente possa, assim, trazer transformações e resultados para a sociedade que a gente está atualmente e para as comunidades que a gente acompanha. No mais, muito obrigada e agora estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês.